11h52. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Rocha só. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Luciene Oliveira. Com muito prazer, ela retorna ao nosso programa. Nós vamos falar sobre morte súbita. Deu medinho? Eu também. Quem não tem medinho, né? Até porque não fomos educados para a morte, mesmo vendo o ente querido sofrendo, não é? Nosso egoísmo ainda quer prender o ente querido aqui conosco. Imagina, então, a morte súbita. Deixa eu dar bom dia aqui para a doutora Luciene Oliveira. Bom dia, doutora. Bom dia, Nilda. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui na rádio conversando sobre um tema tão importante com vocês. É mesmo. Deixa eu falar um pouquinho da doutora. Doutora, lá no nosso HCI, qual é o papel que você desenvolve lá? Eu sou médica assistente da preceptoria de clínica médica e de cardiologia. Eu trabalho também no ambulatório de arritmologia clínica e na avaliação dos dispositivos eletrônicos, né? Que são os marca-passos e os cardiodesfibriladores, ressincronizadores, que é uma maquininha que a gente vai falar daqui a pouco na prevenção. E trabalho também na medicina diagnóstica. Eu faço a parte dos exames como teste ergométrico, Holter e mapa. Ah, ótimo. Olha, você pode participar. O zap é o 9104-9088 ou então aqui durante a nossa live, tá bom? Só lembrando que o programa é uma criação do meu eterno patrão Sebastião Rieira e Dr. Rodolfo Cardoso, diretor-geral do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar a comunidade de Itajubá, micro-região do estado, agora a gente fala não só do Brasil, do mundo, né? Temas relacionados à saúde, sempre com respaldo científico, tá bom? Mas, doutor, eu falei de morte súbita. Tem como, assim, prevenir? Tem sim, Nilda. Quando a gente está falando de morte súbita, a gente está falando de uma morte inesperada, né? Que ela acontece quando o paciente apresentou sintomas com menos de 1 hora, ele vem a óbito, ou o paciente que foi encontrado morto e que nas últimas 24 horas tinha sido visto e estava bem, não estava acontecendo nada com ele. É quando a gente fala, a fulana estava dormindo e partiu. Exatamente. E nesse contexto a gente exclui, né, qualquer forma acidental, então a gente exclui todos os acidentes relacionados com morte. E temos esse contexto da morte súbita, onde o coração tem um papel muito importante, que a maioria das mortes súbitas estão relacionadas com doenças cardiovasculares. Então, cuidar do coração é uma forma de prevenir morte súbita. Então, a gente tem como encontrar marcadores para poder intervir antes que ela aconteça, né? Doutora, então é interessante, doutora Luciene, a gente passar no cardiologista de quanto em quanto tempo?
essa é uma pergunta importante e eu vou falar dela no contexto das causas de morte súbita. Aham. Quando a gente fala em morte súbita, a gente divide em idade, maior que 35 anos e menor que 35 anos. Quando a gente está falando em maiores de 35 anos, a principal causa é a doença isquêmica do coração, é o infarto agudo do miocárdio. Então, e o infarto? A gente brinca que a doença do infarto, ela é construída ao longo da vida. A pessoa não infarta do nada. Ela vai adquirindo riscos para infartar, como a pressão alta, o colesterol alto, o diabetes, o tabagismo. E esses são todos fatores que a gente consegue mudar e evitar do infarto acontecer. Então, a partir dos 35 anos, é recomendado que a pessoa faça uma consulta inicial, mesmo que ela não tenha Absolutamente sintomas. nada, né? Exato. Nada. Agora, abaixo de 35 anos, as principais causas de morte súbita estão relacionadas às doenças estruturais do coração, Que é principalmente genéticas. A pessoa nasceu com aquele defeito. Por exemplo, miocardiopatia hipertrófica é um coração que é grosso, ele é mais musculoso do que devia e ele tem cicatriz. Essa é a principal causa de morte súbita em jovens nos Estados Unidos. Então, é uma doença que a gente consegue descobrir que ela existe e avaliar o risco da pessoa morrer por ela. Por exemplo, recentemente um ator da Globo, Rafael Cardoso... Peraí que nós vamos mostrar a foto do Rafael Cardoso. Olha lá, lindo, maravilhoso. Isso, ele é um jovem, né? Tem 35 anos, se não me engano. E no exame de rotina, ele, na avaliação do eletro, ele tinha um eletro alterado e progrediu-se a investigação e ele recebeu o diagnóstico dessa doença, miocardiopatia hipertrófica, com alguns sinais de risco para a morte súbita. Ele tem uma quantidade de fibrose, de cicatriz grande no coração. Então, ele ganhou um aparelho que chama cardiodesfibrilador implantável, para que, caso ele tenha uma arritmia maligna, esse aparelho o trate sem necessariamente ele estar com o médico do lado dele. Como é que chama mesmo? Cardiodesfibrilador implantável. É CDI o apelido dele. Olha lá, ele. E depois também, recentemente, teve o jogador. Sim, foi bem na mesma semana que o ator recebeu o implante. O jogador, né, um jogador dinamarquês que estava jogando na Eurocopa, eu acho que ele era meia, é uma função que corre bastante em campo. Ele estava correndo e simplesmente desfaleceu. Eu vi. E ele foi prontamente muito bem atendido, a equipe médica rapidamente detectou que ele estava em parada cardíaca, começaram a reanimar e em 3 minutos esse doente estava saindo de campo já acordado, com a mão para a cabeça, tipo, tentando entender o que aconteceu. Então, é muito importante o reconhecimento e a atuação precoce para poder salvar a vida da pessoa, né? E a gente estava falando de um jovem de 27 anos. Doutora Luciane, mas como é que explica, né? Um jovem atleta. Sim, ele é do grupo, provavelmente, das doenças que nasceram com ele, como eu vinha dizendo. Menor de 35 anos, isso acontece com algumas doenças específicas, a miocardiopatia hipertrófica, doenças genéticas da despolarização, tem uma que chama QT longo, que está relacionada com esforço, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, a artéria coronária dele sair de um lugar diferente do que deveria. Então, são muitas doenças que ele herdou, ele nasceu assim. Mas então, a gente precisa procurar. Será que será que não fizeram o exame nunca nele? Então, Um e tem mais atleta? uma coisa. O Agora, quê? temos uma causa adquirida e muito comum que chama miocardite. O que é isso? É uma inflamação do coração secundária a algumas doenças virais. A mais comum antigamente era o Coxsackie, que está associado com diarreia, um vírus que dá diarreia e também gera uma inflamação no coração. Essa inflamação, no processo de resolução dela, pode gerar uma cicatriz que dá arritmia. Então, a pessoa não tinha isso e adquire isso ao longo da vida. E a gente sabe que, na atualidade, inclusive, tem um vírus que está tirando o sono de todo mundo, que também dá miocardite, que é o coronavírus. Então, a gente talvez
num futuro próximo, a gente vai ter que lidar com essa situação mais de perto ainda, porque a gente já viu que o coronavírus gosta de inflamar o coração também. Desse jogador me deixou assim impressionada. Primeiro que eu assisti tudo nos mínimos detalhes. Mas eles fazem tantos exames, como é que não fizeram um do coração do moço? Não, com certeza ele fez. A Sociedade Esportiva Europeia, ela tem um critério para participação de esporte competitivo. Ele faz uma consulta com o cardiologista, ele obrigatoriamente faz um eletrocardiograma, e na Sociedade Europeia eles tendem a fazer outros exames de acordo com a suspeita. Às vezes fazem teste ergométrico, fazem eco. A condição dele, algumas dessas doenças têm caráter dinâmico, pode ser que não foi pego no exame porque é dinâmico, numa hora aparece, noutra hora não aparece, ou pode ser uma condição tipo a miocardite, que é adquirido. Ele não tinha antes e manifestou agora. O doutor, e ele vai colocar o aparelho, como é que chama mesmo? Um cardiodesfibrilador implantável. A imprensa não divulgou qual é a doença que ele tem, que causou a parada cardíaca dele, mas já se presume que seja algo não reversível, né? Porque esse aparelho é indicado para quem teve uma arritmia grave por uma causa não reversível. Mas você crê que ele pode voltar em campo após a colocação do... Então, as diretrizes americanas e europeias para esporte competitivo, quem tem um cardiodesfibrilador implantável só pode praticar esporte classificado como 1A, que é golfe, boliche, cricket. São esportes que não exigem nem esforço grande dinâmico, nem aeróbico. Então, a priori, ele é proibido de jogar futebol competitivo. Então, agora, ele pode, sim, a diretriz é aberta a partilhar riscos-benefícios. Explicar para ele, você pode estar jogando bola, ter uma parada, se machucar, porque vai tomar choque, vai cair, pode ter uma lesão do aparelho, e aí, se ele assumir o risco-benefício compartilhado com o médico, e se a federação esportiva aceitar, então são muitos que provavelmente ele não jogará. Eu também acho. Ô, doutor, e no caso do modelo, do Ed Pereira vai mostrar aqui para nós. Um jovem modelo também. Sim, acho que é Thales o nome dele, o evento dele foi em 2018 ou 2019, durante um desfile, também 25 anos. Parece que esse modelo já tinha tido um evento de um desmaio prévio, e ele teve uma parada cardíaca na passarela, né? E você vê a diferença da assistência precoce, da gente ter ideia do que fazer, custa a vida da pessoa. O modelo não foi reanimado prontamente. E a cada minuto que passa durante uma parada cardíaca, a pessoa perde tempo de vida, porque a cada minuto fica mais difícil reverter a situação. Então, o atendimento pronto faz a diferença entre viver e morrer na ocorrência da parada cardíaca, né? O Wender lá de Curitiba, bom dia, Nilda, doutora e amigos da Futura. Sábado passado, infelizmente, perdi uma amiga de trabalho com a morte súbita. Ela tinha somente 48 anos. Sim. A gente sabe que o evento é muito dramático, né? Porque muitas vezes não teve nenhum sintoma predisponente. A gente estava conversando sobre quem deve procurar o médico, né, Nilda? A gente falou da idade dos 35 anos, que é um corte, mas sempre, independente da idade, quando a pessoa tiver um sintoma cardiovascular, dor no peito, palpitação, batedeira, tontura, desmaio, algum sintoma no esforço físico, é importante passar por uma avaliação, porque muitas vezes a gente encontra uma causa que vai ser tratada e vai prevenir a morte da pessoa, né? O nosso internauta Salles está parabenizando você aqui pela explicação. Ô, doutora, criança pode vir a ter isto? Pode. A gente sabe que a principal causa de morte de lactente, de bebês até o segundo ano de vida, é a síndrome da morte súbita do recém-nascido, né? E
as causas são multivariadas e até temos uma campanha de prevenção, que é aquela do bebezinho dormir de barriga para cima. Que aquilo foi estudado como uma posição que previne o óbito dos recém-nascidos, mas a causa deles é mais variada, né? Então, assim, ainda é multifatorial. Eles têm uma desregulação da autonomia, do sistema autonômico. Ainda é muito complexo. A gente já sabe que aquela posição previne de acontecer com o bebê. Olha, eu estou pensando aqui, a gente está falando do ser humano, mas eu estou recordando a cachorrinha da minha amiga, teve morte súbita. Olha, foi encontrada, tadinha. Doutora, então as principais causas da parada cardíaca, o sedentarismo, o fumo, a bebida, pressão alta. Isso está relacionado com as causas a partir dos 35 anos, que é as relacionadas com o infarto, né? Porque isso tudo aumenta o risco da doença do entupimento das artérias e causa um infarto e está relacionado com morte súbita. Ah, meu Deus do céu. É possível encontrar, como é que eu falo assim? Como é que eu vou saber que eu estou em risco de vir a ter uma morte súbita? Então, a primeira etapa dessa investigação para a gente poder prevenir de forma efetiva é a avaliação médica. Uma consulta, uma conversa clínica, entender se temos ou não temos algum sintoma. Um achado importante é a história familiar de morte súbita. Às vezes a gente conversa numa casa, perderam-se 2 pessoas jogando futebol com 25 anos. Provavelmente existe uma doença naquela família que a gente tem que pesquisar. Então, a história familiar é importante. As comorbidades, como eu já disse, pressão alta, diabetes, colesterol alto, o hábito de fumar. Isso tudo só conversando com o doente a gente já consegue estabelecer um pouco do risco. Muito Segundo, um exame simples, barato e muito efetivo, que é o eletrocardiograma. Até o SUS oferece, né? Sim. É um exame fundamental, porque ele oferece muitas informações de alterações cardíacas. Ele pode mostrar uma área de cicatriz do infarto prévio, pode mostrar algumas doenças de arritmia, como a pré-excitação ventricular, extrasístoles. Então, só o eletro já pode nos dar muitas informações preventivas. O coraçãozinho disparou, sinal de alerta. Precisa procurar avaliação, para a gente entender melhor que disparo é esse. Pode ser só amor, pode ser ansiedade, pode ser estresse, mas pode ser arritmia grave. Então, a gente tem que procurar. A Vanessa Oliveira está por aqui, dando bom dia. Nilda, eu amo você, mas amo o nosso prefeito Christian. Então, estou assistindo você e ele ao mesmo tempo. Ela deve... Ah, não, querida, aqui você está com a doutora. Mas que bom que ela me ama, né? Deixa eu agradecer esse amorzão aí. O Beto Cantor. Nilda, parabéns pelo programa. Pergunta para a doutora se uma CIV, comunicação intraventricular, pode causar morte súbita. Olha, Nilton, boa pergunta, né? A CIV é um defeito congênito do coração. Ele tem uma comunicação que não deveria existir, a pessoa que tem, né? Tem uma comunicação que não deveria existir entre o átrio, entre um ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Isso, as repercussões dessa CIV dependem muito do tamanho dela. Isso é principal, o tamanho, porque vai determinar o quanto de sangue passa por um lugar que não deveria. E a ocorrência de doenças associadas, porque muitas vezes não tem só a CIV. Tem estenose de artéria pulmonar associada, tem um compêndio de doenças. Então, a gente sabe que pacientes submetidos à cirurgia cardíaca para correção de cardiopatias congênitas, dependendo do tempo que foi essa correção, dependendo do grau de dilatação que uma das câmaras sofreu, a cicatriz que deixou no coração, pode ter sim um aumento do risco de morte súbita. Ah, tá.
A Patrícia Luiz, oi, bom dia. Meu marido foi diagnosticado com uma FA de alta resposta. Como ele deve proceder? O que é FA? Chama fibrilação atrial. Essa é a arritmia mais comum que a gente tem. A prevalência dela aumenta com a idade, com o envelhecimento. E é uma doença que o risco principal dela, que a gente ficar atento, é risco cardioembólico. O que é isso? É fazer um trombo, um coágulo no coração e dar um AVC, uma embolia para a perna, para os vasos da barriga. Como proceder? Seu esposo precisa de uma avaliação cardiológica ou de um arritmologista para acompanhá-lo, porque ele vai precisar de um segmento de longo prazo para a vida. Não pode deixar assim, não. E só uma vez tomar o remédio e não voltar mais? Não, porque é uma doença crônica que vai acompanhá-lo pela vida. Então, ele precisa de um cardiologista seguindo ele. O Beto Cantor está fazendo uma outra colocação aqui. Os clubes deveriam ter desfibrilador. E se sim, deve ser usado apenas por um médico ou qualquer pessoa bem treinada poderia fazer o procedimento? Pergunta maravilhosa do Milton, observação excelente. Do Beto, perdão. Beto Cantor. Excelente a observação dele. A gente sabe que a gente tem uma regra que um lugar que tem a circulação maior que 10 mil pessoas deveria ter um desfibrilador externo automático. O que é isso? É um aparelho de manuseio super simples que qualquer leigo pode operar, recebendo uma orientação de como operar, porque ele é autoexplicativo. São 2 pás que a pessoa vai colocar, tem o desenho de aonde você coloca no peito da pessoa. Ele analisa sozinho o ritmo, ele fala que vai chocar, ele pede para as pessoas se afastarem. É uma máquina muito... ela funciona praticamente sozinha. Parece um ferro elétrico? Não, esse é o desfibrilador do hospital, que a gente precisa vir, segurar, comandar, programar energia. Agora, o desfibrilador automático, que é o recomendado para lugar com alta circulação de pessoas, com certeza deve ter um em lugares com principalmente relacionados ao esforço físico, que a gente sabe que o estresse do exercício é gatilho para arritmia. Então, por exemplo, grandes clubes de futebol sempre tem um desfibrilador. Shopping center tem desfibrilador. Aeroporto tem desfibrilador. Porque tem situações, fluxo de pessoas alto e situações que podem predispor ao evento. Então, ter esse aparelho é uma medida de prevenção de saúde pública. Doutora, todo ano eu faço check-up do coração. Doutor Gustavo, até que é o meu médico. E às vezes eu até brigo com ele. Vai, doutor, mas todo ano. Eu falo, sim, todo ano faço esteira, faço aquele negócio que põe aqui horrível. Eu faço tudo que você possa imaginar. Aqui, das carótidas, para poder ver se tem gordura. Isso. Então, quer falar? Lá, pega o microfone. Meu Deus, espera aí. Tem uma condição muito comum que é o sopro no coração. Inclusive eu tenho sopro moderado. Pode ser algo que pode ocasionar morte súbita ou é algo muito leve? Depende, né? O sopro é uma descrição muito genérica, porque ele pode estar relacionado a válvulas do coração, né? E aí, dependendo da gravidade, dependendo da localização, alguns estão sim relacionados à morte súbita. Por exemplo, tem uma doença que, quando grave, alguns critérios, por exemplo, prolapso da válvula mitral com sopro, pode sim estar relacionado com morte súbita. Estenose aórtica grave, também é uma coisa que causa sopro. Que pode... estenose, doutor? Estenose. É uma obstrução, é uma válvula que está dura, grossa, que não abre direito. Ela pode estar relacionada com morte súbita. Outra doença que dá sopro e pode estar relacionada com morte súbita é a doença miocardiopatia hipertrófica, que ela dá um sopro,
característico e está relacionado com morte súbita. Agora, a gente tem sopros que são manifestações benignas. Por exemplo, criança é muito comum ter sopro, porque o coração dela é mais taquicárdico. A minha filha nasceu com soprinho. Exato, ela tem condição, a anemia predispõe, alguma alteração da tireoide, e isso não vai ter risco de morte súbita para ela, é só porque o coração está tendo um turbilhonamento de sangue. Então, depende da causa do sopro. Alguns vão ter relação, outros não. Opa! Causa do sopro. Não tô ouvindo, Vicky? Hiperatividade pode ser algo relacionado ao sopro? Dependendo do grau de compensação, né? Se a pessoa tem uma hiperatividade, que não está bem medicada, que o coração está sempre acelerado, pode ser que por causa da taquicardia, da mesma forma que a anemia, tem um fluxo turbilionário e dá o sopro. Então, mas não ela diretamente ser a causa do sopro, mas é ela, a resposta fisiológica dela, que é acelerar o coração da pessoa, estar mais agitada e ter um turbilhonamento ali. Doutora, a criancinha que nasce com soprinho, com o partir da idade, pode desaparecer? Pode sim. Porque tem alguns desses, das fases de fechamento das comunicações do coração, por exemplo, uma CIA, ela pode ter um fechamento mais tardio. A CIV, tem muitos bebês que nascem com CIV e ela é muscular, que fecha ao longo membranosa, que fecha ao longo do crescimento da criança. Então, pode sim ter tido um soprinho quando era um bebê e não ter mais. Olha só. Bom, para a gente encerrar, doutora, a próstata tão gostosa, né? Bom, aí o leigo vai encontrar uma pessoa desacordada. E aí, doutora, como é que eu faço? O leigo pode ter seu dia de herói nesse dia. Em vez de ter um dia de pânico, tem que pensar, agir com firmeza para poder ter o dia de herói e salvar uma pessoa. Então, o que é importante? Encontrou uma pessoa desacordada, achou, caído, desacordado, primeira coisa que tem que ser feito é pedir ajuda, ligar para o número, que é o SAMU, né, que é 192, ligar e falar, tem um desacordado aqui, eu preciso de ajuda. Porque sozinho, você desacordado, você não vai conseguir fazer muita coisa por muito tempo. Então, peça ajuda capacitada, e avise, olha, está desacordado. Para o SAMU desacordado, ele já entende. Pode estar parado, já vou levar tudo que eu preciso para tentar reverter essa situação. Segundo, você vai chamar vigorosamente a pessoa. Senhor, senhora. E dá uma sacudida para ver se a pessoa responde. Se ela não respondeu, para o leigo está autorizado abrir a camisa, medir no meio desse osso que a gente tem no meio do peito e começar a comprimir. Tá bom, e se ela não estava parada? Ela vai acordar e vai te empurrar a sua mão. E aí você vai ter tentado fazer um benefício. Mas como o leigo tem a dificuldade de avaliar o pulso para ver se está em parada cardíaca ou não, é muito mais benéfico ele começar a comprimir. Porque nesse tempo que ele está fazendo as compressões de 100 por minuto lá, ele está mantendo o fluxo de sangue para o coração e para o cérebro. E a hora que chegar a ajuda capacitada, que precisar de um choque, vai ser um coração que não ficou sem receber sangue. O sangue, a compressão ficou fazendo um papel circulatório ali importante. Então, ajuda tanto na recuperação do ritmo, né, do paciente, quanto no prognóstico da cabeça, porque ele foi atendido. Doutora Luciane Oliveira, a gente vê muito assim, novela, filme, né? A pessoa desacordada, você vai lá, põe aqui a mão assim, ó. Isso. Os dedos assim, para ver se está batendo. Isso. A gente consegue perceber o batimento mesmo se ela estiver tendo essa... Não, na verdade, assim, uma mão habilitada consegue, palpando o pulso, definir se a pessoa tem ou não tem. Agora, por exemplo, a nossa mão de profissional treinado, eu vou palpar e vou falar, não tem, pode comprimir. Ou então vou falar, tem e tá fraquinho, vamos começar um remédio para melhorar. Aonde que você põe a mão, doutora? Em geral, aqui, o pulso Nossa, carotídeo, no cinema né? põe aqui, né? É mais pra frente. É por isso que a gente não fala pro leigo fazer isso. Vai fazer no lugar errado, não vai achar onde tá. Então, é melhor assumir que não existe
e começar a comprimir, porque você vai fazer mais benefício do que tentar achar e pegar o próprio pulso e perder tempo de salvar a pessoa, né? Olha só. O quê? Eu tenho uma pergunta para a doutora. Lá no Hospital de Clínicas, tem quais exames que eu posso realizar para poder, né, fazer um check-up? Eu ia perguntar isso mesmo, dona Vicky. Ah, tá. No hospital, a gente tem a maioria dos exames necessários para uma investigação de um paciente de risco. Primeiramente, como eu disse, o eletrocardiograma, né? Segundo exame, o ecodopplercardiograma, que a gente vai ver a função, a força do coração, vai ver se as válvulas estão bem, vai ver já a grossura do músculo, para ver se não é um músculo exagerado, igual o do ator. Ele já vai nos ajudar muito a esclarecer. O teste ergométrico, que é um exame para provocar, para ver se ele tem isquemia, se ele tem um risco iminente de ter um infarto. Então, é um exame fundamental. O Holter, que é um exame que a gente faz em 24 horas e acompanha as arritmias. E tem arritmias, que é igual a fibrilação atrial, dá alguns riscos, mas não o de morte súbita. Agora, arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, que a gente vê no Holter, tem que ser investigada pelo risco. Então, a gente tem esse exame. Lá no hospital, a gente também tem a angiotomografia de coronárias, que é uma causa comum é a obstrução, que ela também é um exame para ver se tem entupimento, se tem risco de infarto, ou para ver se o vaso nasce do lugar errado, que é o que acontece com os jovens, né? Que pode ter o vaso que nasceu do lugar errado. Dos exames complementares, a gente tem no hospital, só não temos a cintilografia, que também avalia as obstruções, isquemia, e a ressonância, que é um exame que hoje ajuda bastante a gente, mas para a gente chegar no nível de precisar de uma ressonância, muitas vezes a gente já conseguiu estimar o risco com todos os outros exames, né? Uhum. Ó, doutora Luciane Oliveira, quem quiser consultar ou trocar ideias com a doutora, como é que faz? Eu atendo no hospital, meus ambulatórios são de arritmia, né? Eu só tenho um ambulatório no hospital e faço ambulatório de cardiologia com os alunos. E o meu consultório é na Clínica Pérola. Ah, você está lá na Pérola? Sim. Ah, recorda o endereço? Eita, agora me apertou, hein? Ah, tá. Agora me apertou. Oh, meu Deus do céu, estou tentando lembrar. É aquela rua. Eu já vou achar. Que era do Pássaro Marrom. A antiga rua do Pássaro Marrom, que até estão construindo o prédio lá. Achei. É Rua São Judas Tadeu, 128. Rua São Judas Tadeu, 128. É uma casa muito bonita. Azul, tem destaque. E, Vicky, agendamento dos exames no HCI é pelo telefone 35 9884-4686. Isso, você consegue fazer o orçamento e o agendamento por WhatsApp. Muito bem, o telefone está tocando, eu não sei se é alguma pergunta aqui que está chegando para nós, mas de qualquer maneira, doutora, eu adorei conhecer mais um pouquinho dessa área, porque a gente não gosta de falar sobre morte, sobre os perigos, né, da morte, mas é um assunto que a gente tem que encarar. E lembrando que tem probleminha no coração, quanto mais cedo procurar o cardiologista, melhor. Não espera sentir, não. Marca. Vamos lá, deixa eu ver se o meu coraçãozinho tá bem, né? Tá cheio de amor, mas precisa ver se não tem outra coisa também, né? Nildo, que bem. Deixa eu agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema. E é igual a gente falou ali no off, falar sobre morte súbita é ruim porque é assustador, mas a gente consegue prevenir. Verdade. A gente consegue evitar que isso seja um desfecho ruim da vida de algumas pessoas, de qualquer um próximo a nós, mas prevenção é a palavra. A gente consegue atuar antes de acontecer. E se de qualquer forma acontecer, que a gente atue o mais rápido possível, para poder ter sucesso, que nem a história desse jogador, que é sensacional. O cara tá com a vida
não vai ser exatamente um jogador de futebol competitivo novamente, mas ele está vivo para seguir a vida dele, né? A mesma coisa com o ator também. Sim. Né? Então tá aí. Doutora Luciane, volte sempre, viu? Adoro. Obrigada pelo convite. Adoro. Vicky, até a próxima semana também. Muito obrigada. Até, Nilda. Também o Duarte Pereira, muito obrigada que ficou aqui na técnica. E para você aí do outro lado, nosso abraço com muito carinho, de uma boa semana, com muita saúde. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.